essa irmã pela Bíblia. Olha aí, ó, bagunçou, mesmo marcando, agora vai. 1 João 2, versículo 18. Quem achou diz amém. O título é O Anticristo. Vamos esperar vocês agora, né? Esperar. A culpa foi do vento, vocês viram aí. Aí, ó, tá vendo? Mexendo sozinho aqui. Mas agora eu vou segurar. Aqui não vai. 1 João 2, versos 18. Pode ler? Olha o que diz aqui. Filhinhos, é já a última. E como eu viste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Por onde conhecemos já é a última hora. Fala assim comigo. Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Assenta e glorifica a Deus. Olha, vamos falar sobre isso aqui. O que acontece? Naquela época, João, ele já tinha percebido que muitas pessoas já tinham se manifestado dentro da igreja contra a palavra, que conhecemos como doutrina. Então, algumas pessoas murmuravam entre si, dizendo assim: eu acho que o irmão fulano é uma pessoa boa, a mulher dele traiu ele pode casar de novo. Então começou murmurinhos contra a doutrina. Então houve uma divisão nessa época na igreja. E houve também pessoas que eram da igreja, que não eram da igreja também, se proclamando anticristo. O que é um anticristo? É pessoas que são contra as coisas de Deus. Ele é anti as coisas de Deus, ele é contra. Hoje na política aqui no Brasil tem a direita e tem a esquerda. Pastor, qual que você é? Nenhuma. Eu não sou nenhum, não me importo com política, mas é um exemplo. Então nessa época houve uma divisão. Na verdade, depois da morte e ressurreição de Cristo, o mundo se dividiu entre antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é história, né, irmão? Então, assim, alguma coisa que aconteceu antes de Cristo, foi antes de Cristo, depois de Cristo. Aí então dividiu. Deus abençoe. Aí, ó, que obreiro aprovado, tá vendo? Parabéns pelo obreiro aí, viu, irmão? Parabéns. Quem bate palmas? E nessa época, tinha muitas pessoas que eram contra o evangelho. Você sabe como é que o evangelho era conhecido? Uns conheciam como os cristãos. Lá vai os cristãos. Outros conheciam como o caminho. Por que o caminho? Seita do caminho. Porque os crentes só pregavam que tinha um caminho só, Jesus. Então era chamado de diversas coisas. E aquelas pessoas que se levantaram contra os crentes, contra as palavras de Cristo, eram anticristos. É diferente. Do anticristo que vem, os que se proclamam anticristo. Então eles eram contra as coisas de Deus. Eles perseguiam os crentes, matavam os crentes, mas dentro da igreja começou também pessoas levantando e se tornando um anticristo. Então dentro da igreja as pessoas começaram também a debater questões doutrinárias, como eu disse agora sobre divórcio, como eu disse, vou dizer para vocês acerca de irmã cortar o cabelo, vaidades, estilo de roupas. Então começou a ter murmurinho. Então teve um grupo que se tornou anticristo dentro da igreja. Porque no mundo tem as pessoas que gostam dos crentes, mas não é crente, então não é anticristo. Até aceita a doutrina, não quer ser crente. Mas aquele que bate de frente contra a doutrina é anticristo. Então nessa época teve pessoas que começou a aprontar as escondidas. Então aqui João está falando que, um pouquinho abaixo, que já é a última hora. Por que ele está falando isso? Porque o povo de Deus estava brigando entre si. Brigando. Começou a haver uma divisão dentro da igreja. Que as pessoas não concordavam com a doutrina e outros concordavam.
Uns falavam, não, a doutrina é essa, Cristo veio por isso. Não, a graça não é assim. Nós podemos nos casar quantas vezes quiser, um exemplo que eu estou dando. Então, houve isso na igreja e isso hoje é comum também. A uma certa feita, eu estava pregoando o evangelho aqui e eu falava sobre o WhatsApp. E havia uma membra nossa que murmurou aí embaixo. E quando acabou o culto que me contaram, ela entrou na vanzinha e foi-se embora. Mas nunca mais foi membro dessa igreja, sumiu. E a vida não vai bem, porque é murmuradora, divisora e anticristo. Então não adianta você falar assim, mas eu tenho o meu próprio entendimento do evangelho. Olha, a Bíblia diz que Deus ele deu dons, e ele distribuiu os dons, e ele tem também um chamado. Uns é chamados para presbítero, evangelista, pastores, mestres. Os mestres são os que ensinam. Aí a Bíblia diz assim, para você que quer ser sábio demais, não, eu sei, eu li a Bíblia não sei quantas vezes, não queira ser mestre, porque duro juízo vem sobre o mestre. Então a pessoa pensa assim, não, eu também sei, não, tem que ser assim, o pastor não sabe de nada. Peraí, você está querendo atropelar as coisas, você é um anticristo. Porque há uma hierarquia, do pequeno ao maior, do maior ao menor. É assim que a Bíblia diz que é. Uma certa feita, um cidadão que não é do nosso ministério veio aonde eu morava e disse, você sabia que não existe hierarquia na Bíblia? Eu falei, por que não existe, cidadão? Ele falou, não, porque aí um quer ser melhor que o outro. Eu falei, se não tiver uma hierarquia, então vira tudo bagunça. Já pensou se todo cidadão fosse polícia? Polícia prendendo polícia. Ia dar briga, não ia? Que bagunça que não ia virar. Se todo mundo fosse autoridade. Então não existe, no céu também é assim. Então na igreja existe isso aí, mas tem pessoas que não querem ser comandado, querem comandar, mas não foram chamados para tal coisa. E quando a pessoa, ele se acha o melhor, ou quer exercer um cargo que ele não foi preparado para isso, ele é um anticristo, sabe por quê? Ele não respeita a hierarquia que Deus deixou na igreja. Em bate palma, na glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes você fica aí, eu não concordo com essa doutrina, e não pode usar um Zap, um Facebook, não posso divorciar e casar de novo, posso usar um bermudão no dia de calor, eu não concordo. Primeira coisa, você está discordando da palavra de Cristo, você é um anticristo. Uma coisa é a pessoa do mundo confrontar as coisas de Deus, porque é um ser ignorante. Mas hoje o que mais me entristece na igreja é os próprios irmãos querendo ensinar, querendo colocar a sua própria doutrina na igreja, sendo que não foi chamado para isso. Não é assim que funciona. E todos que fundaram o ministério, que saíram da videira, que é a igreja pentecostal do Filho de Deus, saíram porque não concordavam com a doutrina. Não teve um que fundou um ministério e falou, não, pastor, me dá a benção, eu vou fundar um ministério aqui. Todos que fundaram ministérios, que saíram daqui, não concordavam com a doutrina. Eles ficaram assim, não, eu vou ver se eu mudo a mente do pastor Eduardo. Não adianta, porque se Deus falou, Teve pessoas que queriam me convencer que o WhatsApp pode só para trabalhar. Diz, queima ele, Jesus. Teve gente que queria pôr na minha mente que mulher tem que usar só vestido até arrastando o chão. Barrendo no chão, né? Baixinho lá. E esse tal, irmão, se você não concordasse com ele, ele fazia um negócio lá, você caía morto na hora. Eu estou vivo para a honra e a glória de Deus. Porque esse cidadão, ele tinha um dom da morte. Já falei para vocês que ele tinha um dom da morte, né? Ele tinha o dom da... Viu, irmão Elis? Está vivo também, né? Esse cidadão tinha o dom da morte. Então era assim, o irmão Elis não concordou com ele, né? Que Deus não. Aí ele tinha lá, ele falava, né? Deus, ó, mata o cabra. Eu discordei dele, enfrentei ele, porque ele me enfrentou, botei ele no lugar dele, e o dia que ele saiu do Goiás, que eu fiquei sabendo que quando ele saiu desviado. Bom, agora ele, Deus, né? Depois reconciliou para lá. Mas, irmãos, eu posso te obrigar a alguma coisa? Quem te convence? Sou eu? É Jesus. Então não existe esse negócio. O cidadão cai de paraquedas na igreja pentecostal de Filho de Deus, está querendo mandar no pastor. Ah, pastor, Deus me... Aí eles falam assim, Deus me revelou
que mulher não pode subir no altar. Mentiroso. É um mentiroso. Deus me revelou que mulher tem que usar véu na igreja. Mentirosa. Mentirosa. Não tem isso não. Porque eu digo e repito, o véu é o quê? Cabelo. O cabelo não pode ser cortado. E se acha que esses tais sobrevivem, não sobrevivem, irmão, porque são mentirosos. E vou fazer esse ano 19 anos que aceitei a Jesus, para a honra e a glória de Deus, do mesmo jeito. Acho que vamos para mais de 12 anos, um pouquinho, né? Fundamos esse ministério, do mesmo jeito. Tem gente que me vê falar, nossa, você está do mesmo jeito, com a mesma doutrina. Uma certa feita, quando eu trabalhava numa empresa, tinha um irmão lá que queria casar. Mas ele não era muito bonito assim, né? Mas queria casar. Aí o cidadão era divorciado e queria casar. Aí reuniram os irmãos lá, os crentes, a gerente, falou, vamos arrumar mulher para esse homem casar. Aí me chamou. Aí ele falou assim, e aí, meu filho, qual a sua ideia para o homem casar? Eu falei, nenhuma, ele é divorciado, ele vai voltar para a mulher dele lá. Vai voltar para a mulher dele. Ela, ai, meu filho, você está nesse negócio. As igrejas tudo mudou, só você que não muda. Eu falei, não vou mudar, porque Deus é imutável. Ela falou, não, deixa esse irmão de fora, ele é muito esquisito, deixa ele de fora. Eu falei, nem eu quero estar dentro disso aí, dessa lambança. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, aí aconteceu um mistério. A ex-mulher, quer dizer, a mulher dele legítimo foi trabalhar na mesma empresa. Ô, glória. Quem dá glória a Deus aí? Eu não sei, diz que não existe o santo casamenteiro, né? Mas existe o santo que faz o casamento voltar. Aí eu fui lá. Eu disse, tudo bem? Vai lá para a pregação. Comecei devagar, né? Vai lá, tem uma pregação hoje. Irmão, vou lá. Comecei a pregar sobre o divórcio. E a mulher começou a encher o olho d'água. Ô, glória! Aí eu ia de lá num cidadão e dizia, tu volta para tua mulher, cara. Tu vai pro caldeirão do Lulu. Tu vai perder salvação, hein? E comecei a falar com um, falar com o outro, até que a mulher falou, não, eu quero voltar. Eu falei, olha, que benção. Aí fui até ele, falei, pode chamar a mulher para vocês reconciliar? Ele disse, não, que era maranhense fala, não, né? Aí o maranhense disse, não, vou pedir conselho à minha família. Eu disse, lascou-se. Agora os bodes o bode foi para a horta e apanhou mesmo, não tem conversa não. Aí, no outro dia ele chegou em mim e disse, pastor, pedi conselho à minha família, e minha família disse para eu não voltar para ela. Quase, hein? Mas eu fiz a minha parte, fiz, igreja. Mas as outras pessoas que é contra o cidadão divorciar e não casar de novo, eles são o que, igreja? Anticristo, são tudo anticristo, são contra a palavra de Deus. É isso que essas pessoas que possam porventura estar me ouvindo, né? E não concorda com a doutrina. Eu acho que mulher tem que cortar o cabelo, passar um batonzinho, uma roupa curta, ficar aí, sei lá, andando na rua, tá na praia seminu. Eu acho que tem que sim, um crente estar na política, ser um anticristo. Ser contra a palavra de Deus, tu vai arder no inferno. Então não adianta, irmãos, a pessoa falar, eu acho, não tem eu acho. Na Bíblia é sim ou não. Não tem esse negócio de eu acho que Deus, não tem eu acho que Deus nada não. Se você não concorda com essa doutrina, você é um anticristo. Agora tem aquela categoria, eu gosto, eu concordo, mas eu não dou conta. Tudo bem, é até bonitinho, mas tu vai pro caldeirão também. Viu? Tu vai perder a salvação também. Porque você não se entregou a Jesus e a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus é simples, irmãos. É corpo, alma e espírito. Só isso. É obedecer a doutrina, irmão. Olha, obedecer a doutrina. Às vezes você está de fora e fala, eu não dou conta. Mas quando você entra no barco de Jesus, você não quer mais sair. Se porventura alguém de qualquer tipo de ministério ou igreja, ou talvez não é de igreja, se ele não concorda com essa doutrina, ele é anticristo. Como o irmão de Isaías me perguntou ontem lá em casa, ele falou assim, pastor, na Bíblia está escrito para não saudar quem não está na doutrina, né? A Bíblia diz assim, irmãos, se vier outro trazer outra doutrina, não saudeis, nem tampouco recebeis em tua
Então, assim, aí eu disse para o irmão Isaí, quando eu era jovem, eu peguei esse versículo e pus no meu coração. Igreja, eu botei no meu coração. Aí quando vi um irmão rebelde do mesmo ministério que eu era, um anticristo, né? Ele falava assim, Pai do Senhor, pastor Eduardo, eu falei, que Deus te abençoe. Mas não dava paz. Mas aí o caba quis me bater um dia, misericórdia. Pulou na minha frente e queria me bater, igreja. Misericórdia. Um homem daquele tamanho querendo bater num homem de 1,85 m. Pura beleza física, mental e espiritual, né, irmão? Você ia falar mesmo? Comer assim, olhando. Irmãos, quase apanhei por causa disso. Aí eu me lembrei, depois que quase apanhei, mas graças a Deus Jesus me deu o livramento, que existe um versículo na Bíblia que diz assim, se você saudar alguém com a paz, ele foi indigno da paz, ela retornará sobre si. Então é melhor ficar com esse versículo, né, irmão? É melhor ficar. Mas se alguém ficar na sua casa lá, irmão, volta lá para a igreja do Sal Grosso, sua cadeira está, é o clássico, né? Sua cadeira estará te esperando. Aí você é obrigado a falar, a não mais saudar com a paz, porque aí já tá sendo usado pelo capiroto. Deus não quer você em igreja sem doutrina, não. Deus não quer você em igreja que tem WhatsApp, Facebook, cantado de Natal, não. Porque Deus não está lá. Jesus está lá, não desima, corta o cabelo, usa mini saia, calça apertada, roupa jeans. Não está naquela igreja. Jesus não está lá, então também não quero estar lá. Não quero estar lá, eu não vou para lá, lá não é meu lugar. É por isso que hoje a Igreja Pentecostal do Filho de Deus diz, seus membros, está no regulamento, não pode visitar outro ministério. Por quê? Bom, um certo dia, quando a igreja permitia, eu fui convidado a pregar num ministério. Eu já tinha costume de pregar. Resultado, o membro endemoniou. E aí deu problema com o pastor lá, ficou com raiva de mim, porque o membro endemoniou. Você estava lá no dia? Não estava, que pena, né? Mas ele endemoniou, né? O membro lá, ele ainda falou tudo lá do saravá que fizeram para ele. Um membro que tinha louvado. Me deu problema. Eu falei, Jesus, eu nunca mais prego o ministério de ninguém. Não dá certo, igreja. E pelo menos eu sei que aqui tem irmãos e tem irmãs. Se você for lá, você volta ou escandalizado ou mais firme, ou alguma coisa acontece. Mas tem irmãos que ele vai lá no outro ministério e traz as coisas de lá para cá. A Bíblia diz para você não se deixar se levar por qualquer vento de doutrinas. Onde eu nasci na fé, irmão, o povo começou a teimar com o líder e ir para as igrejas mundanas. Tinha um tal do Morro do Mendanha ali, que hoje eu chamo de Morro do Mondonha lá. Vocês sabem onde é que é. Lá, meus irmãos, tem de tudo e mais um cadinho. Tem gente que roda e não cai tonto. Você cuida do capiroto. E eles iam lá nas igrejas mundanas e queriam trazer esse movimento e trouxeram, na época, para a PDA. Trouxeram, irmão, todo tipo de movimento, era movimento de tudo quanto é jeito. Porque se deixaram se levar por qualquer vento de doutrinas. Irmãos, a doutrina é só uma. O Espírito é só um, o Espírito de Deus é só um. Agora, os Espíritos das trevas são muitos. Então, irmão, a igreja quer proteger a sua alma, para que você não vá lá e não se contamine com esses ventos malignos de doutrina. Hoje, irmãos, o perigo maior são pregadores da internet, que pregam, dizem ser de doutrina e pegam a doutrina que não é de Deus. Ou é da mente dele ou é do bicho mesmo. É tanta coisa que você vê. Irmãos, tem tanta pergunta. Hoje um irmão me mandou uma mensagem, não vou falar qual ministério que ele é, ele possa ser que ele esteja me ouvindo, e ele me perguntou assim, pastor, nós temos que guardar o sábado? Eu mostrei para minha esposa, olha a pergunta do irmão, nós temos que guardar o sábado? Eu disse para ele, irmão, Jesus foi o Senhor do sábado. Então nós não guardamos o sábado, porque Jesus, inclusive, uma das acusações dele ser preso e morto, foi porque ele violava o sábado. O sábado, irmão, era o seguinte, dava o sábado, né? Você não podia acender um fogo, geralmente a pessoa deixava a comida pronta. Inclusive, no judaísmo, até os passos eram contados. Não acendia fogo e tinha que guardar o sábado de todo jeito. Não trabalhava
Entendeu? Ele perguntou, então eu não posso trabalhar no sábado? Eu falei, irmão, pode, que Jesus é o Senhor do sábado. Aí falei, a igreja tal diz que guarda o sábado, se bem que não guarda é coisa nenhuma. Pelo que eu já vi uns aí, fica andando de carro para lá e para cá, né? Porque o carro, o mecânico aqui sabe, quando você dá a partida, ele dá uma faísquinha, né? Como é que chama aquilo? Então, ele dá uma faísquinha para o motor girar. Então, acende fogo ou não acende, igreja? O cara tinha que andar de a pé. E mesmo assim, os passos é contado. Além disso, se tiver alguém me ouvindo aí, se diz guardador do sábado, você guarda o ano sabático? O que é o ano sabático, pastor? Em 7 anos, a pessoa que guardava o sábado no judaísmo tinha que ficar 1 ano sem trabalhar. Quem entendeu diz amém. Tinha os irmãos que querem gostar, né? 1 ano sem trabalhar. Uma férias de 1 ano, mas era só em 7 anos, viu? Aí vamos supor que a terra dele caiu o arroz no chão, a semente dava arroz. Aquele tanto de arroz dava aquele tempo assim que caía, não sei como é que chama aquilo, mas dava lá para o buço próprio. Ele não podia colher. Nem 1 ano, se um gado dele caísse no buraco, ele não podia pegar. Você entendeu? Era 1 ano todo quieto, guardando o ano sabático. Quem entendeu diz amém. Então esses que dizem hoje que guardam o sábado são um bando de mentirosos, porque não guardam coisa nenhuma. Porque aí como é que faz? Você faz um compromisso com esse povo que guarda o sábado, para pagar ele um dinheiro X, aí você vai pagar só no dia de sábado. Aí ele tem que dizer para você, eu não recebo dinheiro no sábado. Sabia disso? Quem guarda o sábado não pode receber o dinheiro no sábado. Eu recebo no sábado, na terça, na quarta. Não tem esse negócio comigo. Você lembra quando era no tempo do catolicismo que tinha que guardar a quaresma? Quem lembra da época da quaresma? Eu não podia subiar que levava um tapão. Não podia subiar. Você lembra, Montônio? Ela lá assim? Não podia. Era 40 dias, não, irmão? É isso mesmo? Era 40 dias. Você não podia subiar, não podia xingar, né? Mas levava uns tapão do pai de vez em quando. Menino, é quaresma. Não pode. Ixi, dava a hora de escurecer todo mundo para dentro. Porque tinha os bichos que eram soltos à noite. Não podia. Acho que até o lobisomem estava no bolo aí. Não podia. A quaresma. Não podia comer carne também, não. Engraçado que os padres comiam, né? Aqueles buchudos comiam. A membresia não podia comer. Né? Só carne branca. Peixe, carne de porco, carne vermelha não podia. Primeiro era assim. Mas quando acabava a quaresma, tinha o sábado de quê? Da aleluia. Aí podia fazer o quê? Roubar galinha, né? Lá em casa nós ficava dentro do galinheiro esperando, botava para correr, vinha mesmo no carro. E meu pai gritava, chega a peia. E eu era muito obediente, meu pai, né? Se roubar, era perdoado, podia roubar galinha. Né, irmãos? Tinha irmãos lá, tinha vizinhos lá que eles já ficavam dentro do galinheiro, quando o cara pulava, já estava com um porrete na mão. Tem um amigo meu, que hoje é da Deus e Amor também, que roubava galinha. Né? Então é desse jeito, irmão. É desse jeito aí, ó. São tudo anticristo. Eles inventam história. No catolicismo existe um purgatório. Pastor, o que é purgatório? Será que é um lugar cheio de pulga? Não, purgatório, quando o caba morre, ele fica lá sofrendo um cadinho para depois ele ir para o céu. É assim que funciona o purgatório. Mas não existe na Bíblia purgatório. Tem um padre que se converteu ao evangelho porque ele não achou purgatório na Bíblia e nem vai achar. Purgatório é ser um lugar que é cheio de pulga. Lá que é o purgatório. Quem bate palma na glória a Deus? Hoje em dia está na moda, sabe o quê? A pessoa inventar doutrina. Coloca lá uma igreja, coloca a igreja no YouTube e começa a inventar revelação. Começa a falar que mulher não pode pregar o evangelho, é uma mentira, mulher pode pregar sim. Começa a falar tanta asneira e baboseira. Irmão, vamos ficar com a Bíblia. Vamos ficar com o que nós aprendeu. Porque se você não concordar com a doutrina, você é um anticristo sim. Você não está combatendo contra mim, contra o ministério, contra Deus. Você é um anticristo. A pessoa que não concorda com a doutrina é um anticristo sim. Ah, pastor, Deus me deu uma revelação. Essa revelação, ela está dentro do evangelho? Como é que é isso?
Bíblia não diz para obedecer seus pastores que hão de dar conta de vossas almas. Ah, mas Deus me deu uma revelação que eu posso usar o WhatsApp. Espera aí, que conversa é essa? Quem está falando a verdade? Vamos fazer a prova com Deus. Então tem muito isso, você fala uma coisa, a pessoa, não, eu vou fazer porque Deus me falou. Falou mesmo? Nós tinha um pastor, ele tinha um defeito muito grande. Ele gostava de pedir dinheiro. E eu falei para ele, aqui na igreja não tem esse negócio não, irmão. Começava com a pedilança de dinheiro, aquela coisa mais absurda. Aí eu apertei ele um dia, falei, aqui eu não aceito. No outro dia eu vi ele de manhã, ele falou, Deus me revelou, você não vai acreditar. Deus me revelou para abrir um ministério. Aí eu conversei com a minha esposa, na época o pastor Tiago, aí os dois falaram assim, deixa a igreja lá com ele, as coisas tudo. Falei, vou fazer igual Jesus fez, o próprio Deus fez com o diabo, dá o reino para ele que é o inferno. Irmãos, ele bateu o pé, começou a mentir que a esposa dele concordou, que Deus falou com a esposa dele nem sabia de nada. Mentiroso. A igreja dessa é de Deus, começou com mentira. Resultado, não foi 2 meses a igreja fechou. Deus revelou um negócio desse. Por quê? Porque eu falei para ele que eu não deixo esse negócio, essa pedilança de dinheiro na igreja. Isso não é de Deus. Você pode pedir uma oferta, o dízimo, uma oferta voluntária, tudo isso é de Deus. Mas começou com essa pedilança demais, Deus não está nisso, porque a igreja não é comércio. A nossa meta aqui é ganhar almas. A igreja precisa de dinheiro? Precisa. Se você ajudar com o teu dízimo, com a sua oferta, nós vamos, como nós estamos aqui, há 11 anos pelejando pela fé. Mas esse negócio está fazendo culto de prosperidade, deixando a pessoa focar num carro, numa fazenda, numa casa, isso não é de Deus. Olha, você não é eterno, vai ser eterno. Aqui nós estamos só de passagem. Então, para que você perder sua mente em riqueza? Se você precisa de algo financeiro e devolve o dízimo, Deus proverá. Quem bate palmas? Aleluia! Isso aí que ele está falando, a nova moda é essa mesmo. Cheguei um dia na Independência Mansão, tinha um cidadão me esperando. Acho que ele me conhecia do YouTube. Aí falaram, olha, pastor, o senhor não quer falar com o senhor? Eu falei, pois não, eu vim conversar com o senhor. Eu falei, por quê? Porque eu quero conversar com o senhor pega conta de divórcio. Eu falei, eu mesmo. É porque minha esposa me traiu, então eu posso casar de novo, ela não pode. Eu falei, irmão, para com isso. Onde você viu isso na Bíblia? Eu falei, não, ela me traiu primeiro, eu estou livre. Ela que não pode. Eu falei, irmão, vocês são uma só carne. E comecei a pregar para ele. Ele que foi atrás de mim. Eu não fui atrás dele, não. Resultado, saiu fumaçando, pegou a moto e foi embora. Sumiu, nunca mais vi. Então, é desse jeito aí. Fica assim nessas igrejas mundanas. Vamos divorciar. Aí fica um vigiando o outro. E aí? Ela já está com outro? E aí? Ele já está com outro? Fica esperando. Eu já vi isso aí, já me contaram isso aí. Quando um cai, estou livre para casar. Quem está no pecado é você. O que é isso? Quanta meninice. Irmãos, é um modismo. Vocês são pessoas anticristo. São contra a palavra de Deus que diz que somos uma só carne até que a morte nos separe. Quem bate palmas? Glória a Deus. Amém. Filhinhos, é já a última hora. Quer dizer, Jesus está voltando, é a última hora. E como viste que vem um anticristo, também agora muito se tem feito anticristo. Feito anticristo quer dizer, está falando das pessoas dentro da igreja. Eu sou contra, eu não concordo. Tem gente aqui que nas vestes é uma benção, mas se brigar com o irmão, guarda mágoa muitos anos. Vai ser salvo, igreja? Não tem como. Ah, eu não gostei do irmão Hélice. Falou da minha cabecinha, eu estou com raiva dele. Vai para a glória, igreja? Não é mais bonito você falar, pelo Moés, eu não gosto de falar da minha cabecinha. Mais bonito, não é? Então você não pode ter mágoa, não pode ter raiva, não pode perseguir ninguém. O pastor que ama as ovelhas, ele ensina. Tem pessoas, irmãos, que eu falo para minha esposa, vai dar errado para o irmão lá. Espera que você vai ver. Quando quebra o cabeção, eu digo, irmão, eu sabia, estava agindo errado, não é assim que age. Então, assim, é assim como como os filhos também. Você espera, quando dá errado, você fala, eu sabia que ia dar errado.
Eu te avisei que ia dar errado, porque assim está errado. O pastor, quando ele vê a pessoa agindo fora da Bíblia, ele sabe que vai dar errado. Ele sabe que não vai dar bem. E ele fica esperando para poder ensinar que aquilo está errado. A Bíblia diz que quem é de Deus promove a paz. Tem crente que faz discórdia. Tem irmãs que vai no outro irmã e diz: irmã, meu marido está roncando demais. O que eu faço? Derruba ele da cama. Vai dormir no outro quarto. Ô, irmão, por que você não dorme com seu esposo? Ele ronca igual um porcão, velho. Eu já ouvi tanta coisa na minha vida. Mas a irmã que tem sabedoria fala assim: irmã, seu marido está roncando, vai orar. Né? Eu de vez em quando eu acordava, não sabia por quê. Eu dava, deu um supapo, acordei aqui. Aí a irmã dela falava que você está roncando. Aí vira de lado, aí eu virava de lado. Só que depois eu virava a barriga para cima de novo. Aí continuava roncando. Mas depois que eu emagreci um pouquinho, acabou mais um bocadinho, né? Mas tudo tem um jeito. Tem irmãs, irmã, que dá mau conselho no casamento. Não quer te dar o sofá, não. Faz greve. Quem entendeu diz amém. Já chegou nos meus ouvidos, irmão, isso é verídico. Irmãs aconselhando a outra a fazer greve. Desse jeito aí não dá. Se o irmão resolve fazer greve também, como é que fica? Né? Então tem que tomar cuidado. Quando você vê um negócio pegando fogo no casamento, aí você vai lá e joga água, apaga o fogo e aconselha a irmã: irmã, com sabedoria você consegue a coisa nova. Com sabedoria você vai fazer o homem te dar R$100 ainda rindo. Com sabedoria. Amém? Porque aquela pessoa que dá má conselho para outra é o quê? Anticristo. É anticristo, sim. Um dia eu estava na reunião, era reunião na IPDA, e um irmão falou assim: estou com um problema, vendi um carro e não consigo receber. Aí falou assim: eu quero que vocês que são homens de Deus me dêem um conselho. Aí eu fiquei pensando, e nisso o outro ficou pensando, mas teve um bifudo que pulou na frente: Deus tem a solução do teu problema. Ele disse: qual é, irmão? Me diga. Deus falou o quê? Eu conheço um rapaz que ele faz cobrança, se não pagar ele, passa fogo no carro. Pá. Ele recebe, pega som, pega moto, pega tudo. É o conselho que eu te dou. Quer o telefone dele? Eu olhei: não, irmão, tô doido. Para com isso. Mas irmão Duarte, como é que eu vou fazer? O irmão tá me dando um conselho, é melhor, porque eu vou ficar no prejuízo. Falei: mas pelo menos você fica no prejuízo, mas vai pro céu. Perdoa a dívida do irmão. Se ele não quiser te pagar, perdoa a dívida ou vai para o joelho. Aí você pensa assim: o pastor Duarte falou isso porque não passou por isso. Passei sim. Uma vez eu troquei um carro. Um carro velho, né? Não fazia falta não. Mas aí o rapaz me deu um monarcão, mas era um monarcão bonito, né? Um monarcão é aqueles bonitão, né? E eu parcelei o carro velho para ele. Acho que o irmão Beto lembra, né? Era uma Brasília. Fumava mais do que o irmão Rogério. Fumaça. Mostra para ele lá. O irmão Rogério é o esposo da irmã Denise, que não converteu ainda. O homem que fuma, um cigarro atrás do outro. A Brasília fumava mais. Quando o irmão deixou o monarcão, que eu empurrei a pegar, não pegava também, né? Que ele foi embora com ela na descida, eu falei: vai-te embora, maldição. Mas aí o irmão não me pagou. Não me pagou, igreja. Ligava para ele: não, o pastor entendeu o dia errado. Passava o dia agora, não tem dinheiro. Aí um dia falou: irmão, vamos combinar, você é pedreiro, reboca lá em casa para ir. Acabou. Não dá. Aí sumiu o irmão. Aí um dia eu chamei o vice-pastor e falei: vamos lá, vou receber a nossa Brasília hoje. Ele tinha uma moto, nós fomos embora. Bati numa porta: não mora aqui mais não pagou o aluguel, despejou o cabra. Falei: ixi, o irmão tá na mesa. Aí eu bati do lado. Aí ele falou: não é aqui não, eu sou o pai dele, aí do lado. Eu olhei: oxe, é um barraquinho de lona, um calor, irmãinho, misericórdia. Sabe aqueles calor que o asfalto chega a sair fumaça? Não tinha asfalto, mas era desse jeito se tivesse asfalto, porque onde eu passei estava desse jeito, não tinha asfalto na cidade livre subindo. Era um setor chamado Rio Vermelho. Era vermelho de tanta poeira, né? E aí eu olhei para lá, e quando eu bati palma, ele fez assim com os braços: glória a Deus, o pastor está aqui. Eu falei: recebi.
Pode contar com a benção. Hoje eu vou comer carne vermelha. Agora, recebi. Mandando abaixar uma carninha assada. E ele veio de lá, pôs uma cadeira, eu falei, Eu falei pro bispo, pastor, o que está acontecendo lá? Deve ser para nós sentar. Entrei, tinha um Fiat 147, você lembra dele? O motor caído no chão. Ele falou assim, pastor, o que virou a Brasília aí? Eu olhei, misericórdia. Eu pensei que ela estava ruim, isso aqui está pior. Aí ele pegou, colocou a cadeira lá. Espera um pouquinho aí, entra aí. Aí eu andei assim, aqui olhando, com uma cisterna aberta para puxar água, um monte de menino barrigão. Aqueles meninos tudo sujo de terra, fiquei olhando. Aí eu falei, o que vai acontecer aqui, irmão? Ele falou, não sei. Veio a mulher dele assim, só bem magrinha, calambiando assim, cabelo caindo, sentou na cadeira. Olha aqui, falei para você que Deus mandava um homem de Deus. Deus vai te curar agora. Aí eu olhei para o vice-pastor, misericórdia. Como é que eu vou cobrar o homem numa situação dessa? Aí ele falou, olha, eu sei que só é de Deus, bote a mão aí. Que doença que ela tem? Falou lá o nome, está caindo o cabelo, só está o couro e o osso. Se Deus não agir, vai morrer. Aí eu dei uma ajeitada na blusa assim, uma esticada para lá para cá. Eu falei, vamos orar, né? Botei a mão na cabeça dela e expulsei todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, sai dela. Aí oramos forte. Falei, irmão, eu vou me embora, tem um culto mais tarde. Ele falou, pastor, se Deus curar ela, eu vou dar o testemunho. Porque eu tenho certeza que foi Deus que te enviou aqui. Eu falei, não, irmão, tá certo, vamos embora. Que Deus te abençoe, fique na paz. E comecei a sair de fininho. Ele foi dando um portão agradecido. Disse, olha, aquele dinheiro que eu te devo, eu não tenho condição de te pagar. Como é que paga, né, igreja? Eu virei a mão para o céu e disse, irmão, tu está perdoado no nome de Jesus. Fui-me embora. Irmão, foi poucos dias depois que topei a sogra dele. Pastor, o senhor é de Deus. Minha filha está curada. O meu genro contou que o senhor esteve lá e orou. Foi só o senhor virar as costas, ela já estava andando, comendo, está bonitinha, gordinha, por até de cair o cabelo. Jesus te usou. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Sabe por que eu fiz isso? Porque eu sei que se o irmão não me pagasse, eu não perdoasse a dívida, ele ia perder a salvação. Eu falei, não, está perdoado no nome de Jesus. Porque se eu não fizesse isso, eu era o quê? Anticristo. Nós temos que compadecer do irmão, temos que ajudar o irmão. Eu quero que essa noite você saia daqui um cristão genuíno e verdadeiro, que aprove a doutrina, passe a tua prova glorificando e dizendo para as pessoas, eu não saio dessa igreja, eu não saio dessa doutrina, porque aqui tem palavra de salvação. Quem bate palma da glória a Deus? Glória a Jesus. Fala assim, Jesus, eu recebo essa palavra na minha vida. Fala que goteja como chuva a tua doutrina em mim. Bate